Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. O texto que eu quero ler está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 22. Nesta manhã eu quero meditar apenas no versículo 39 e 40. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E saindo, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Uau! Jesus, ele está saindo de um ambiente de comunhão para um ambiente de oração. Jesus, ele costumava ir para o Monte das Oliveiras. É interessante que os 4 evangelhos vai mencionar esse momento. João vai chamar esse monte do Jardim do Horto. Mateus e Marcos, eles vão chamar de Jardim do Getsêmani. O ambiente é o mesmo, o lugar é o mesmo. Getsêmani, você deve saber, significa lugar de prensar azeitona, prensa de azeitona, ou lugar de prensa. Jesus, ele sai de um ambiente de comunhão, um ambiente de fraternidade. Jesus agora entra para um ambiente, para um lugar onde ele seria esmagado, aonde ele seria prensado. Quando você discorre esse texto mais à frente, você vai ver no versículo 44 que Jesus estava em um estado de agonia. Esse ambiente Jesus foi para ser exatamente prensado. No versículo 39 do que nós lemos nessa manhã, diz que Jesus foi como de costumes. Era costume de Jesus, era um ambiente que Jesus costumava ir. Algumas coisas na palavra me chamam a atenção, e por chamar a atenção vejo uma revelação de Deus para nós. E nessa manhã eu quero trazer essa revelação ao teu coração. Era costumeiro Jesus ir para esse ambiente, porque esse lugar para Jesus tinha muito preço. Esse lugar para Jesus era caro. Esse lugar para Jesus tinha muito valor. Diferentemente de muitos de nós, o que tinha preço, o que era caro para Jesus, não é o que muitas vezes eu vejo no coração de muitas pessoas. E veja bem, não é errado você ter, entenda no espírito o que Deus, ele quer ministrar nessa manhã para mim e para você. Para Jesus, o que era caro, o que era de valor era esse ambiente. Para muitos, o caro é uma boa casa. O caro é um bom carro, é um carro do ano, é o carro dos sonhos. Para muitos, o caro é você conseguir uma condição financeira favorável, ter um cartão ilimitado. Isso é uma coisa cara. Para Jesus não é nada disso. Para Jesus, o lugar caro era estar nesse ambiente, era estar neste lugar. Jesus, ele priorizava esse lugar na sua vida. Sabe, irmãos, o que eu aprendo com isso? Lugar caro para o cristão não são as coisas. Lugar caro para o cristão é este lugar de oração. Quando Jesus para, lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, ele falando sobre a solitude da vida, sobre não andar ansioso, ele traz a reflexão e a conclusão de tudo. Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas
vos serão acrescentadas. Que todas essas coisas que Jesus está falando, o carro, a casa, a condição financeira, Jesus está dizendo: por que vocês estão preocupados com o que é a vez de comer? Por que vocês estão preocupados com o que é a vez de vestir? Jesus está dizendo: busque em primeiro lugar o reino de Deus. A coisa principal é Cristo. E a coisa principal para nós é fazer da coisa principal a coisa principal da nossa vida. Jesus está dizendo: vocês estão perdendo coisas por causa dessas coisas. Tem gente que se perde na caminhada por colocar os seus olhos somente nas coisas e não no propósito de Deus. Tem gente que perde até família, comunhão com família, por causa das coisas. E Jesus está falando: busque o meu reino em primeiro lugar. Caro é estar nesse ambiente. Todas as vezes que esses valores são invertidos, todas as vezes que se valoriza mais as coisas do que este lugar que Deus preparou para nós, você começa a perder o melhor de Deus para a sua vida. Sabe, o problema não é ter dinheiro. Não, isso não é problema. Não é ter dinheiro. O problema é o dinheiro ter você. Não há um problema, não tem problema de você ter as coisas. O problema é as coisas terem você. Jesus está nos dizendo nessa manhã: se você entender que este lugar que eu preparei, aonde você deve me buscar, se você entender isso, aonde você me encontra nas suas orações, aonde o propósito de Deus, ele te esmaga, ele te prensa, e as suas vontades, elas não têm mais prioridade na sua vida, mas as minhas, diz o Senhor, são prioridades na sua vida. Então você terá acesso a essas coisas, porque quando você entender isso, que a prioridade sou eu e não você, a prioridade sou eu e não as suas vontades, então você não só terá acesso a essas coisas, mas essas coisas nunca elas te terão. Não podemos inverter os valores. Nós não podemos inverter na caminhada. E por isso nós podemos cuidar. Nós temos que cuidar aonde está o nosso coração. O próprio Cristo falou: aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Davi diz: de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Jesus, ele tinha esse lugar chamado Getsêmani como um lugar muito caro. Nada poderia comprar esse lugar que ele estava. Nada poderia roubar de Jesus esse ambiente que ele estava. Jesus, ele manifestava o poder. Jesus, ele orava pelas pessoas. Jesus via os sinais, as maravilhas do Senhor. Jesus via a multiplicação, Jesus via as coisas acontecerem na sua vida, mas sempre ele voltava para esse ambiente do Getsêmani, onde ele era prensado, onde ele era esmagado nas suas vontades, onde ele era prensado no seu querer e na sua vontade, e a vontade do Pai se estabelecia sobre a sua vida. Porque a vontade de Deus, ela é boa, a vontade de Deus, ela é perfeita, a vontade de Deus, ela é agradável para nós. Tenha esse lugar no seu coração, tenha esse lugar na sua vida. Busque o Senhor, tenha um ambiente de oração, de entrega, de renúncia, aonde o Senhor se torna prioridade na sua vida. Então assim,
você vai compreender o chamado. Eu quero continuar, se o Senhor permitir, a nós estudarmos um pouquinho desse ambiente que Jesus estava, porque ele é revelador, ele é transformador para mim e para a sua vida. Amanhã eu quero dar continuidade, mas hoje eu quero deixar essa palavra ao seu coração. O lugar de oração, onde você encontra Cristo, onde a sua vontade é esmagada e a dele é estabelecida na sua vida, é esse o lugar que Deus preparou para mim e para você. Que o Senhor te abençoe nessa manhã com essa palavra. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita, muita paz. Deus abençoe, queridos, no nome de Jesus.